Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos. Está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E os Estados Unidos bombardearam mais uma vez o Irã, arruinando de vez o frágil cessar-fogo ensaiado pelo eixo imperialista Estados Unidos-Israel contra o Irã e o Líbano. Israel já havia intensificado as ofensivas ao sul do Líbano, o que irritou profundamente o Irã, que afirmou que o cessar-fogo era em todas as frentes, incluindo o Líbano. Por sua vez, Washington classificou seu ataque a instalações de radares e drones do Irã como uma ação de revide, alegando que o Irã abateu um drone estadunidense em águas internacionais. O Irã, em retaliação, disse ter bombardeado uma base militar dos Estados Unidos na região. Imagens de satélite confirmam que o Irã conseguiu danificar cerca de 20 instalações militares estadunidenses na região do Golfo, utilizando táticas de guerra assimétrica e drones. O governo iraniano já havia denunciado violações de Israel em ataques ao sul de Beirute. Além de causar destruição, o governo sionista genocida ordenou que as forças armadas expandissem as operações terrestres. As autoridades libanesas afirmam que mais de 3.370 pessoas foram mortas no país em decorrência de ataques israelenses desde 2 de março. Tropas israelenses capturaram o castelo de Beaufort, com 900 anos de história. As autoridades libanesas temem destruição e apagamento da memória. A ONU marcou reunião de emergência do Conselho de Segurança para a segunda passada, a pedido do presidente francês Emmanuel Macron. Ele argumentou que nada justifica a grande escalada em curso no sul do Líbano. Uma nova rodada de conversações entre Líbano e Israel, que não mantém relações diplomáticas, estava prevista para terça e quarta-feira em Washington, mas não houve avanços significativos. Desde o início da guerra, em 2 de março, mais de 1 milhão foram deslocados, segundo Beirute. O balanço do lado israelense subiu para 26 mortos após a morte de outro soldado nesta segunda-feira. E os protestos sociais que atingem a Bolívia entram em seu segundo mês, sem nenhuma perspectiva de acordo. Mesmo dizendo que está disposto a negociar, o presidente Paz já abriu caminho legal para empregar o uso da força para desbloquear as estradas. A administradora boliviana de estradas, ABC, contabilizou na última segunda-feira mais de 90 bloqueios de estradas. Eles também alertam para o estado precário causado pelas queimas de pneus e por explosivos usados nas laterais da rodovia. Cochabamba é o epicentro dos protestos. Segundo um ex-ministro de Evo Morales, a Bolívia enfrenta hoje uma impossibilidade de garantir uma fonte estável de renda para o país devido à drástica queda nas exportações de gás, simplesmente porque não há gás para exportar, uma tendência vivenciada pelo país desde 2014 e 2015. Os grupos de manifestantes são compostos por professores, divididos entre rurais e urbanos, o setor de transporte, os cooperativistas, os camponeses de La Paz, a Central Operária Boliviana e os camponeses e produtores de coca do Chapare. Ao contrário do que diz o governo de Rodrigo Paz, Evo Morales só teria o controle desse último grupo, os camponeses e produtores de coca do Chapare. O temor maior é que Rodrigo Paz acione o exército, que não tem prática em dispersão de manifestações, e sim em eliminação de alvos em qualquer lugar do mundo, o que pode causar uma piora na situação dos trabalhadores bolivianos que protestam legitimamente contra o governo que distribuiu combustível adulterado e danificou vários veículos. Em mais uma demonstração clara de inimizade com o povo e com o trabalhador, o senador Rogério Marinho protocolou no Senado a PEC 12 de 2026, totalmente lesiva aos interesses trabalhadores, pois tenta inviabilizar qualquer avanço sobre a escala e a redução da jornada de trabalho. Com 36 assinaturas, todas da extrema-direita, a proposta traz no texto absurdos como acordo individual, convenção coletiva de trabalho ou livre pactuação contratual direta entre empregado e empregador, inclusive por hora trabalhada,
prevalecendo o disposto em contrato individual de trabalho sob os instrumentos de negociação coletiva, ou seja, flexibilizar o regime de contratação para atender aos interesses dos empresários. Na prática, os bolsonaristas e os grandes empresários querem driblar a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para pagarem o quanto quiserem para os trabalhadores em um cenário de remuneração por hora. Essa PEC pode atrapalhar totalmente a PEC que foi aprovada na Câmara na semana passada, com a anuência inclusive da extrema-direita, que teme perder votos em ano eleitoral. Mas senadores dispostos a qualquer coisa para tirar o foco das denúncias que pesam sobre a relação da família Bolsonaro com Daniel Borcaro estão por trás dessa proposta absurda. Pessoas que trabalham de terça a quinta nem deveriam poder opinar sobre o fim da escala 6x1. E por falar em família Bolsonaro, a Câmara Municipal de BH, em mais um episódio de desrespeito aos belo-horizontinos e de gasto desnecessário de dinheiro público, tornou Flávio Bolsonaro cidadão honorário de BH ontem. A justificativa proposta por Vili Santos foi, pasmem, reconhecimento à trajetória política do senador e à sua forte influência na consolidação da bancada do Partido Liberal em Belo Horizonte, que atualmente conta com a maior bancada da Câmara Municipal. Um verdadeiro desrespeito aos belo-horizontinos que todo dia fazem muito mais pela cidade do que um pré-candidato acusado de desviar dinheiro público, no caso do Banco Master, e que vive atuando contra o Brasil em suas viagens ao exterior. Torcidas organizadas de Cruzeiro e Atlético, além de manifestantes, fizeram a manifestação em frente à Câmara de Vereadores de BH em repúdio a esse ato. Manifestantes apontam que a honraria é um deboche com a cidade. Eles criticam a entrega em meio a polêmicas recentes ligadas à conversa do senador com o banqueiro investigado Daniel Borcaro, além do próprio histórico do caso das rachadinhas. Por isso, pense nisso na próxima eleição ao votar, principalmente nos deputados e senadores. A direita só quer poder. Na hora de prestar serviços para a população, é só desvio de verba, precarização e privatização do trabalho. A parte social é sempre deixada de lado. Vote com consciência em quem defende o trabalhador. A Assembleia do Sindi-USP, do Sint-USP, Sindicato dos Trabalhadores da USP, votou pelo indicativo de greve e paralisação e ato de apoio aos estudantes. Os trabalhadores também aprovaram reuniões nas unidades para avaliação sobre a possibilidade de entrar em greve no próximo período. Foi votado ainda a realização de um dia de paralisação com ato unificado na reitoria da USP no próximo dia 10 de junho, em defesa das pautas do movimento estudantil, inclusive contra qualquer punição aos estudantes em luta. A data ainda será discutida com os estudantes e, depois que eles protestaram, ocupando a reitoria da USP, o reitor cortou o diálogo. Tal intransigência fez também com que os professores aderissem à greve. A Associação dos Docentes da USP, a ADUSP, votou a favor da paralisação em assembleia, exigindo reajuste salarial e a retomada imediata das negociações com a reitoria. Os alunos exigem o reajuste do programa de apoio à permanência e formação de estudantil, melhorias no restaurante universitário, nos bandejões e o fim da precarização dos espaços. E o Sindirede BH vem atuando desde o início da entrada da empresa Arte Brilho na terceirização de trabalhadores em educação municipal para resolver os problemas de passagem e vale alimentação da categoria. Já foram feitas 3 notificações extrajudiciais à empresa e à Secretaria Municipal de Educação para a resolução do caso. Infelizmente, sabemos que o problema persiste para vários trabalhadores e ainda temos a necessidade de devolução dos valores pagos do próprio bolso para a passagem. O sindicato solicitou e o Ministério do Trabalho e Emprego convocou para amanhã da última segunda-feira reunião com o Arte Brilho para a resolução dos problemas. O sindicato levou uma lista atualizada de quem ainda enfrenta problemas com os benefícios. Na nossa primeira listagem constam mais de 500 pessoas. O sindicato vai entrar na Justiça do Trabalho para requerer da Arte Brilho o reembolso dos valores gastos para fins de transporte no período que o trabalhador estava sem o benefício. Após a reunião, ficou reafirmado que o Sindirede é o legítimo representante de todos os trabalhadores em educação, inclusive cantineiras, porteiros e apoio à inclusão, nas escolas municipais de Belo Horizonte. O Ministério também convocou a empresa para buscar a resolução dos graves problemas de vale transporte e vale alimentação. Como próximo passo, o Sindirede vai enviar a sua pauta ao sindicato patronal para dar início às tratativas da convenção coletiva. Voz da Comunidade.
Boa tarde. Estamos aqui diretamente da porta da prefeitura, onde estamos acampadas em vigília e solidariedade aos nossos companheiros que estão no interior do prédio do planejamento desde ontem às 14 horas, tentando negociação. Foi a nossa intenção tirar algum tipo de negociação do governo e, em hipótese alguma, fechar o prédio, impedir a entrada e saída de pessoas. A decisão de fechamento do prédio foi da prefeitura, foi da secretária municipal de educação. Com isso, nossos companheiros estão lá dentro com dificuldade de alimentação, de banheiro, de água, das suas necessidades básicas. Precisamos de muita articulação, principalmente com os mandatos de luta e populares, para que a gente conseguisse viabilizar algum tipo de alimentação e até mesmo de banheiro para quem está lá. Ontem, um companheiro nosso que estava lá dentro foi agredido fisicamente pela guarda ao tentar beber água e precisou ser hospitalizado, se mantém hospitalizado. Eu estou aqui fora com dois companheiros, com dois professores, Dani, que vai falar qual que é a escola dela, e Isaú, que também vai falar qual que é a escola dele, que estiveram aqui conosco, acampados na entrada, em vigília com as pessoas que estão lá dentro. Eu vou passar a palavra para a Dani, que se apresenta, fala da sua escola, e fala um pouco de como tem sido isso aqui, né? Essa luta e resistência. Meu nome é Daniela, eu sou da Escola Municipal de São da Glória. Essa ação realmente é uma ação que é um último recurso para a tentativa de negociação com a prefeitura. Nós estamos desde ontem à tarde, viemos da Assembleia para cá, então realmente é muita resistência. Nós só queremos voltar para as nossas salas de aula, mas esse é todo o nosso esforço para a gente conseguir realmente uma negociação, porque não é possível retornar com corte de ponto, com corte de salário, sem a garantia do direito à reposição dos estudantes, que é previsto na legislação. Então, estamos aqui como uma última alternativa mesmo para a prefeitura nos ouvir, para entender que não é um problema de sindicato, como eles tentam diminuir a nossa greve, mas para que as pessoas saibam que os professores estão em sala de aula, fazendo o dia a dia da escola acontecer. Somos nós que somos resistentes, somos nós que lutamos por uma educação de qualidade nessa cidade. Obrigada, Dani. Vou passar agora para o Isaú, que também esteve aqui durante toda a noite, numa agitação importante que manteve a gente culturalmente animado e firmes na luta. Mas que essa é a última tentativa de esforço nosso. Tem uma negociação com a prefeitura, com o prefeito, com a secretária, nós estamos gostaria de estar nos nossos uma negociação. Que é quando a sociedade começou a bloquear ou quando as lojas eu faço um apelo, para que a gente tenha um apoio popular, as pessoas se solidarizem com a nossa luta, que a gente não tem um aparato da mídia ao nosso favor, as pessoas não estão aqui do nosso lado, no geral, a mídia não está aqui, a gente tem uma publicação horrorosa no Jornal Tempo, onde às 9 da noite, um quadro que as pessoas estão recebendo comida, água, ter direito a ir no banheiro. A gente está dando notícias próximas do evidente, além de emissora Bandeirantes está aqui agora. Boa parte da mídia não está ao nosso favor. A população que consome essa mídia normalmente tende a replicar essa narrativa de ódio à nossa solidariedade, compreensão, não quer estar assim no momento que ninguém queria estar passando. Passou mais de 24 horas de orientação dos casos, a gente consegue estudar no nosso trabalho, com as nossas coisas, voltando com os nossos casos. Obrigada, Isaú. Importante essa fala de dizer que a gente está aqui mesmo tentando negociação, tentando reverter uma situação de injustiça.
Agora eu vou localizar aqui a Carol, que também vai conversar com nossos guerreiros que estão lá dentro do prédio. Bom, eu vou passar aqui para as pessoas que estão lá dentro. Thalita, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Vanessa. Bom, gente, nós vamos passar a entrevista agora para algumas pessoas que estão acampadas aqui dentro da Secretaria de Planejamento. Na verdade, não estamos acampados, né? As pessoas estão aqui dentro esperando por negociação. Uma espera longa, porque estão aqui desde 2 horas da tarde. Bom, nós estamos aqui com Firmínia, Flávia e Cristiane, que vão falar um pouquinho dessa ação e da importância dela, e depois vão desdobrar de novo para as pessoas que estão nos ouvindo, em especial para as famílias das nossas crianças, o motivo dessa greve que já vai atingir 37 dias, né? Então, vamos lá. Começamos aí, Flávia, Firmínia, diz aí para nós, eu vou pedir às pessoas aqui em volta para diminuir o barulho para a gente conseguir fazer um programa melhor para o ouvinte que está aí na rádio. Gente, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir posteriormente também. Como a Vanessa disse, né, e a Thalita também, nós estamos aqui dentro da Secretaria de Planejamento. Nós entramos ontem, 2 horas da tarde, na verdade, para protocolar um documento solicitando uma reunião com a Prefeitura para dialogar basicamente sobre 2 pontos que tem a ver com o corte de ponto, né? A gente pede, né, solicita que o dinheiro cortado do nosso salário seja reposto, e a questão da reposição. Hoje por hoje, a Natália, secretária de Educação, ela não permite, né, a reposição para as professoras da educação infantil. Nós somos contra isso, nós achamos que todos os profissionais em greve têm direito à reposição, e também a devolução do dinheiro, né, com a garantia da reposição, e com um calendário feito pelas escolas, com autonomia para as escolas. Então, hoje nós estamos aqui solicitando basicamente uma reunião para discutir esses 2 pontos. Lembrando que, na verdade, a Natália está comprometendo muito a educação infantil, ela está dizendo que 0 a 3 não tem negociação, né? Você quer complementar um pouquinho isso aí, Cris? Sim, pode sim. O ofício que a secretária mandou na semana passada para as professoras, que foi encaminhado no e-mail institucional, ela diz que não vai permitir a reposição dos dias paralisados para as turmas de 0 a 3 anos e que ela vai flexibilizar o cumprimento para as turmas de 4 e 5 anos, que, em prática, ela está dizendo que não vai cumprir a legislação federal, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê um mínimo de 200 dias letivos para as crianças matriculadas na educação básica. Do 0 a 3 e 4 a 5, toda a educação infantil faz parte da educação básica. Então, a nossa compreensão é que a legislação, ela abrange todas as etapas da educação infantil até o final do ensino fundamental, que são as etapas da educação básica que atendemos na rede municipal. Diante disso, nós já tínhamos procurado o Ministério Público da Educação para conversar sobre essa situação, porque ela vai para além da situação que envolve os grevistas. As professoras teriam o direito de repor a greve, mas, para além disso, se elas não repuserem a greve e o calendário não for permitido, as crianças ficam sem essa recomposição que a legislação obriga. Diante desse impasse, estávamos em negociação, a Prefeitura encaminhou alguns pontos que seriam apreciados ontem na Assembleia e ficou faltando exatamente este item específico sobre reposição de greve e a recomposição do salário. Na ausência dessa resposta, é que viemos aqui, inicialmente, como a Firmínia disse, buscar essa resposta na tentativa de dialogar ainda com a Assembleia que estava em curso. Momento em que fomos sitiados aqui dentro da Secretaria de Planejamento, a Guarda Municipal fechou as portas e nos impediu de sair, de entrar, né, de entrar outras pessoas. Foi nesse momento que se instaurou a situação que temos aqui agora, né? Gente, então, vale a pena a gente ressaltar aqui que, na verdade, o que a secretária está fazendo não é mudar uma lógica para as escolas municipais em greve, né? Tem a ver que a secretária
é responsável pelo Sistema Municipal de Educação. Ela está dizendo que Belo Horizonte não precisa mais cumprir uma jornada mínima de aulas para os estudantes de 0 a 3 anos. Mas, Flávia, esse problema da reposição também não se restringe à educação infantil, né? Também pega o ensino fundamental. Por quê, gente? Porque ao amarrar o calendário e cortar o ponto, não garante a reposição. Mas fala um pouquinho para a gente sobre as motivações que levaram ao início da greve. Boa tarde, companheirada. Nós estamos em greve há 37 dias, né? E, inicialmente, nós nos colocamos em luta por diversos problemas que foram apontados na educação, né? Um, em especial, é a contratação de OSCs para o atendimento das crianças com deficiência. Essas OSCs não têm nenhuma comprovação de expertise ou de qualquer qualificação em lidar com crianças com deficiências e, para além disso, elas também carregam todo um aparato institucional que compõe, inclusive, profissionais aí para exercer função docente. O município de Belo Horizonte proíbe a contratação de docentes que não seja feita via concurso público, né? Então, para nós, isso aí é um grande problema, porque, além de estar indo contra a lei orgânica do município, também interfere em um princípio, né, que é a garantia do atendimento dos estudantes das escolas. Porque sem a garantia do concurso público, está colocado ainda mais o esvaziamento, né, e a precarização do trabalho docente, que já é muito. Inclusive, um dos motivos foi a falta de professores nas escolas. Nós iniciamos o ano letivo de 2026 com escolas onde existia uma falta de 16 professores, 11 professores. Algumas escolas, inclusive aí da Serra, né, bem próxima aí da rádio, a Edson Pisani, teve que fechar turmas porque não tinha professores suficientes para atender toda a demanda. 2 turmas foram fechadas e os alunos tiveram que ser deslocados para outras escolas que também já tinham problemas para garantir o atendimento. Então, a gente percebe que está tudo entrelaçado, né? Quando a gente fala de OSP, de contratação de professor por contrato temporário e a garantia do concurso público, na verdade, a gente está em luta para garantir uma educação pública de qualidade, né? Com um atendimento que não seja precário, que seja contínuo, ainda mais para os alunos com deficiência, que precisam de uma rotina e de um estabelecimento de laços com os profissionais, né? Para que eles consigam avançar aí na prática pedagógica. Então, inicialmente, a nossa greve estava totalmente relacionada à garantia de serviços de qualidade, né? De professores em sala de aula, do atendimento dos alunos de inclusão por professores da rede, concursados, né? Que tem uma estabilidade suficiente para criar laços que são muito importantes para garantir o aprendizado e o desenvolvimento desses alunos no ambiente escolar. Pessoal, vocês que estão aí dentro, fala um pouco para a gente como que tem sido essa dificuldade de ter as necessidades básicas atendidas. A atenção que foi ontem, vocês estarem sem água, sem alimentação, sem poder ir no banheiro. A atenção também com a guarda. Fala um pouco para a gente dessa situação com o Daniel, porque a categoria, as pessoas que nos ouvem, precisam saber que tem sim um posicionamento de não diálogo e de violência do governo Álvaro Damião para conosco, para professoras e professores da rede municipal, que estão aqui buscando negociação, buscando a reversão de uma situação absurda, que é o corte do salário, que é a impossibilidade da garantia do direito à educação, com a reposição das aulas que já foram perdidas, e mesmo assim são atacadas e atacados, como foi o caso do Daniel, ao invés de dialogar, que é o que a gente está pedindo. Fala um pouco para a gente dessa situação aí dentro. Então, ontem a gente entrou às
14 horas, na tentativa de protocolar um documento e estar em vigília para forçar aí uma negociação com a prefeitura, né? Uma negociação em especial com esses pontos que já foram colocados. Durante as primeiras horas, a gente pôde ir ao banheiro acompanhado da guarda, mas depois, a partir das 17 horas, não foi? 19 horas, mais ou menos, eles passaram a restringir tanto a ida ao banheiro, quanto o acesso à água e à comida. E, a partir daí, a gente aqui dentro iniciou uma articulação, ligamos para as pessoas que eram possíveis, iniciamos uma conversa com a própria guarda aqui dentro, e no meio do caminho, enquanto a gente tentava, né, acessar esse serviço, banheiro, etc., o companheiro Daniel, ele foi agredido pela guarda que estava na porta, porque ele estava tentando pegar 3 copos d'água. Então, os copos foram retirados da mão dele, ele foi empurrado com violência, caiu no chão, bateu a cabeça, e aí foi um momento muito difícil, porque não tinha acesso aos procedimentos médicos, a nada disso, né? A gente ficou aqui bem tenso, na espera do Corpo de Bombeiro, e quando ele chegou, ainda assim foi difícil de acessar aqui o companheiro e encaminhar para o hospital como deve ser feito, né? Inclusive, é bom falar agora que ele fez os exames, está indicando que está tudo bem, mas ele segue no hospital porque o normal está em observação. Então, depois disso, eu acho que foi assim, um movimento nosso, as meninas vão poder complementar, né? Um movimento em especial de quem estava aqui dentro, de garantir o banheiro, que era o prioritário, assim, e a água, e depois a comida, que a gente até conseguia sobreviver sem ela, né? Mas foi muito bom quando pôde entrar, porque deu, assim, uma energia para a gente seguir, tanto é que a gente está aqui até hoje. E aí vou passar a palavra para a Cris, que vai complementar um pouquinho do que a gente está vivenciando aqui dentro. Nós ficamos ontem um período de mais ou menos umas 3 horas privados do banheiro, né, da alimentação e da água, e isso foi um dificultador, como a Fábia falou. A partir do momento em que o companheiro Daniel estava sendo atendido já pelo Corpo de Bombeiros, houve uma confusão em que a Guarda Municipal dispersou spray de pimenta, que invadiu o espaço que nós estávamos, e foi uma situação muito difícil. Neste momento, foi que a guarda, percebendo a nossa movimentação, estávamos construindo um banheiro alternativo aqui dentro, porque era necessário que as pessoas usassem. A guarda abriu o espaço e a gente conseguiu usar o banheiro a partir daí, né? Depois de várias negociações, conversa com todos os superintendentes da guarda que estavam aqui, logo em seguida, alguns copos de água foram liberados, depois a comida, e neste momento nós temos acesso à água e à comida, né, e ao banheiro também, de forma regrada. Mas pela manhã, ontem também, mas hoje pela manhã, nós somos surpreendidos com o efetivo gigante da Guarda Municipal, da tropa de choque, na verdade, da Guarda Municipal, munidos de equipamentos pesados, armas grandes, escudos, e que adentraram o prédio e estão aqui. Não estão no nosso campo visual, mas eles estão aqui no mezanino, nós estamos no saguão. Tem só um que fica de vigilância e os outros guardas que são a guarda que já estava aqui. Então, é um efetivo grande, muito superior à quantidade de professores que tem aqui. Nós somos 15 pessoas e a quantidade de guardas que tem aqui é gigantesca. Mas, por enquanto, seguimos numa situação de segurança, né? Eles estão nos observando e nós estamos aqui sob a orientação e o comando da própria categoria que está do lado de fora. Não, esclarecendo aí que nós estávamos improvisando um banheiro para usar, né? Mas, e que é importante, claro, toda colaboração foi importante nas coisas que foram liberadas, na nossa segurança, mas a resistência dos professores lá fora e aqui dentro, né, sem dúvida, é a marca central do nosso elemento, do nosso sucesso. Firmina, e agora? Estamos aí
meio-dia e 38, meio-dia e 40. Qual que é a expectativa, qual que é a pretensão, o que fazer, o que nós estamos esperando? Quando a tropa de choque da Guarda Civil Municipal entrou, nós fizemos um chamado à categoria, né, para vir para a porta aqui da Augusto Lima 30, para garantir a segurança, né, e para garantir que nada de truculento, né, ou de violento aconteça. Então, esse chamado a gente continua mantendo, né, para que as pessoas da categoria e apoiadores da greve venham para a porta da Augusto Lima 30. Nós temos uma expectativa de que haja, primeiro, uma reunião, né, com a prefeitura. Nós estamos com uma tentativa de mediação pelo Ministério Público, que já falou com a gente, que já conversou com a gente, nós estamos dispostos a conversar, e que está tentando convocar, né, chamar a prefeitura para essa negociação. A nossa expectativa é que isso se resolva, né? Nós queremos resolver a greve. Nós queremos resolver as questões, mas também é muito difícil acabar com a greve se não tem um processo tanto de reversão do corte de ponto quanto da reversão da política de reposição, né, das aulas dos professores grevistas. Então, nós estamos com a expectativa de resolver e que seja o mais rápido possível, de preferência essa tarde, que a prefeitura, né, aceite o convite aí do Ministério Público para que a gente possa conversar, para que a gente possa encaminhar isso o mais breve possível, porque a greve ela existe porque é uma necessidade, né, existem condições que a Flávia colocou, que a Cristiane colocou aqui também nesse programa, mas que também nós sabemos que afeta as famílias, afeta os estudantes e afeta o nosso trabalho, né? Então, assim como nós achamos que a greve é necessária, nós também achamos que as reivindicações e a discussão que a gente faz é muito justa, principalmente sobre o corte de ponto e sobre a reposição, e essa é uma condição que sem ela não tem como haver negociação para acabar a greve, né? Que é o básico da negociação, e é um básico que a prefeitura é capaz completamente de fazer, né? Não é nada que é impossível, não é nada que a prefeitura nunca fez na vida, né? Completamente possível que ela possa resolver esse problema e que eu ouço o chamado aí do Ministério Público e de todas as outras entidades parlamentares, pessoas que estão intervindo para que essa reunião aconteça. Lembrando que o Ministério Público é o Ministério Público da Educação. Ele oficializou a prefeitura para uma reunião às 14 horas e até agora a prefeitura não respondeu se vai estar presente ou não. Entrou aí, gente, a Carol Pasqualini. Carol, só para a gente dar uma apimentada, né, nessa discussão sobre a greve. A prefeitura alega muito questões financeiras para não atender as reivindicações de valorização dos trabalhadores de educação. O que você teria como falar para a gente aí sobre isso? E depois nós voltamos para as três aqui dentro para comentar mais alguns pontos sobre o desenrolar da greve. Então, a prefeitura alega, né, questões financeiras, porém são questões de interesses políticos, né? O dinheiro que a prefeitura tem, ela faz uma escolha de gastar com, por exemplo, os contratos bilionários das empresas de ônibus, contratos com empresas, por exemplo, na pasta da educação, que vão fazer formação, mas que não tem nenhuma relação com o cotidiano da escola. Então, a prefeitura tem feito uma escolha e, sim, a prefeitura tem tentado fazer um movimento de enxugar o caixa, mas enxugar o caixa para gastar com aquilo que é do interesse dos acordos do prefeito. Então, há uma escolha política. É importante que as pessoas entendam. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela segue aumentando a arrecadação dela. O fato de que não tem um aumento do ano passado para esse, o aumento reduziu, não significa que não tem dinheiro em caixa, significa que não teve tanta receita quanto ela esperava ter. E não teve, porque em programas anteriores já tratamos disso, há uma escolha
da prefeitura de alguns gastos, né? De também não ter aí profissionais, servidores, que são os auditores fiscais, para assegurar uma ampliação da renda. Então a gente sabe, inclusive, que tem aí um contrato que está vencendo com relação à questão do banco, que é o responsável pelo pagamento dos servidores, que vai ter aí um dinheiro que vai entrar em caixa da prefeitura, que a prefeitura não tem falado o que ela vai fazer com esse dinheiro. Então, tudo isso demonstra as escolhas políticas do Damião quando ele fala do dinheiro público da educação. Bom, é importante, gente, lembrar que o programa fez uma entrevista com o André, né, do Sinfisco, e o Gustavo Machado, do ILAESE, que discutia muito essa questão das finanças da prefeitura. E os dois comprovaram com muita maestria, né, de como que não se trata de um problema financeiro, mas de uma questão de escolhas políticas da prefeitura. Nós vamos trazer de novo os dois, porque eu acho que tem outros elementos que se aprofundam. E por que a gente coloca essa discussão no meio da greve? Porque isso sempre é um debate. Falta professor na escola porque a prefeitura não investe o que precisa na educação. Falta verba para o funcionamento cotidiano da escola porque a prefeitura não investe tudo aquilo que deveria na educação, né? Então, é sempre uma discussão política financeira, né? Voltando agora para as meninas que estão aqui dentro da ocupação, Cristiane, Flávia, Firmínia, e essa história do Damião viajando para os Estados Unidos. Como é que é isso? Então, nós da educação apelidamos o prefeito de Damião Viajandão, porque além de viajar, fazer várias viagens desde que ele assumiu aí, né, a prefeitura, deixando a cidade praticamente sem governo, né, ele também viaja muito quando tem que pensar nas políticas para a cidade. Então, ele viaja na educação, ele viaja na saúde, ele viaja na cultura. Damião é viajandão. E em especial porque agora, coincidentemente, no mesmo período da Copa, ele vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde, teoricamente, iria estudar sobre educação, no país onde vai estar acontecendo aí a Copa do Mundo. A previsão era para que ele viajasse nessa semana, a Copa começa hoje ou amanhã? É hoje ou amanhã? Não, é dia 3. Enfim, a Copa começa agora, a gente está na ocupação, a gente perdeu a noção do tempo. Mas a gente sabe com certeza. Mas é isso, a gente, depois de 37 dias de greve, perdeu um pouco a noção dos dias e dos acontecimentos, mas o Damião não. E a viagem dele continua marcada, mesmo sem que ele se coloque à disposição para negociar com a categoria. Outro fato curioso é que a mesma prefeitura que não negocia com os trabalhadores em educação, a mesma prefeitura que não preocupa em recompor o calendário para os estudantes, é a do prefeito que vai viajar para o país em que a Copa está sendo sediada, estudar sobre educação. Isso é muito intrigante, gente. No mínimo, não tem adjetivo para poder dizer, porque eu acho que os ouvintes não merecem, né, esses adjetivos. Mas é o prefeito que não tem respeito com a cidade, o prefeito que não tem respeito com a educação, não tem respeito com os professores, nem com as crianças. Ele escolhe viajar ao invés de negociar. Nós estamos aqui, daqui a pouco completa 24 horas que estamos aqui, aguardando a negociação, vários agentes intermediando, Ministério Público da Educação, diversos parlamentares, e ele não aceitou, até agora, negociar os itens mais importantes, que é garantir o cumprimento do calendário letivo das famílias e garantir a recomposição do salário das professoras, que em sua maioria são agentes de família, em sua maioria são mães que precisam desse salário para alimentar os seus filhos. E eu tenho certeza que os ouvintes que convivem com adolescentes vão entender o nosso slogan, né, que é Damião viaja não.
todo mundo que convive com adolescente sabe que eles falam isso pra gente, né? Não viaja, não. E aí, no caso do Damião, tem uma dupla conotação, né? Dele não viajar mesmo, que é um absurdo usar o nosso dinheiro, é um absurdo largar a cidade com uma desculpa de estudar a educação, quando na verdade tudo aponta que é para ver os jogos, já que o prefeito tem uma fama, né, que gosta muito de festa, gosta muito de carnaval e agora gosta muito de Copa. Então, a gente continua dizendo para todo mundo ouvir: Damião, viaja não, nem para a Copa e nem com a educação. E eu acho que tem, para além dessa própria questão da educação, a gente vê como que o Damião usa a cidade, né? Ele governa a cidade. Nós tivemos um caso intrigante aí do SAMU, no início do ano, né? Dos profissionais do SAMU, que o prefeito resolveu tirar um dos profissionais do atendimento, alegando que era lei federal, mas uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, né? Que já tem o SAMU sucateado, que já tem a saúde sucateada. Nós vimos que tem uma retirada de dinheiro da saúde, vemos que tem uma retirada do dinheiro da cultura, né? Existem projetos da cultura que não vão poder ser executados porque não tem dinheiro, e para além disso também o próprio reajuste, né? Nós vimos que o reajuste para a educação é abaixo do piso nacional, que foi de 5,4%, então a prefeitura apresentou 4,11%, mas para a prefeitura esse aumento não vai para os contratados, né? Vai apenas para os concursados, e isso retira um aumento de uma parte expressiva da prefeitura, né, dos trabalhadores da prefeitura. Então isso também é um dilema aí, com vistas a juntar dinheiro, né? A não gastar dinheiro, porque a prefeitura está muito pobre, né? Na terceira maior cidade do país, a cidade que arrecada muito dinheiro, né, com impostos, arrecada dinheiro de variadas formas, alega que não tem contingente financeiro para pagar os seus trabalhadores. Nós questionamos isso, né, obviamente. Nós achamos que a prefeitura, na verdade, destina o dinheiro politicamente para aquilo que maior lhe interessa. Como a Carol mesmo disse, né, uma escolha política como usar o dinheiro. Para finalizar, gente, acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes, né, que o prefeito não só viaja, como ele viaja com o dinheiro da prefeitura. Ele disse para todo mundo, na greve do ano passado da educação, ele foi para Israel, ficou preso no bunker, né, aquele mico. Ele disse para todo mundo que ele tinha sido patrocinado e depois, na prestação de contas, ficou claro que ele não foi patrocinado, a prefeitura que pagou aquilo. Essas coisas são muito sérias e tratam da questão da nossa cidade, da verba que os nossos impostos garantem. E a educação pública municipal de Belo Horizonte está sendo atacada por esse prefeito. As meninas colocaram algo muito importante: a garantia dos 200 dias letivos para todos os estudantes de forma irrestrita, ela é um dever do poder público. E não dá para o Damião ir para a imprensa e dizer que ele tem leis públicas e que ele está seguindo a lei, como se no ano passado, quando ele restituiu o ponto e garantiu a reposição, ele estivesse descumprindo a lei. Então o prefeito tem que ter mais seriedade e garantir de fato que as famílias que estão sendo impactadas por essa greve, sejam de trabalhadores ou de estudantes, tenham aí o respeito e a dignidade assegurada, pois a educação pública ela é muito importante. Vanessa? Bom, gente, nós vamos desenvolver alguns pontos ainda que a gente precisa trabalhar, mas vejam, eu queria reforçar uma questão que a Firmínia levantou. Nós estamos fazendo um convite para todos os trabalhadores em educação que estão em greve e os que não estão, hein, gente? Porque isso aqui não é uma questão só de grevistas. Isso aqui é uma questão do conjunto dos trabalhadores em educação. E para os apoiadores e para as comunidades escolares. Gente, é normal que as famílias queiram que as aulas voltem. Nós também queremos. E vocês acham que nós estamos nessa situação, acampado, aqui dentro e fora da Secretaria de Planejamento, porque a gente quer arrastar a greve? Nenhuma razão.
O que os trabalhadores em educação querem é acelerar os processos de negociação para que, de fato, a greve possa retornar. Agora, veja, o prefeito disse, se você acabar a greve hoje, mês que vem, seu contra-cheque vem zerado. E você, uma parte da categoria, não vai ter o direito de reposição, os meninos vão ficar sem os dias letivos, os trabalhadores vão ficar sem os seus salários. E quem tiver a possibilidade de reposição, pelo que a secretária está dizendo, vai terminar lá só em 2027, significa que os meninos não fecham o ano em 2026, não é isso? Inclusive os meninos do 9º ano, que têm que ir para o ensino médio, nas escolas do Estado, e a gente só recebe o salário de volta, que vai ser cortado inteiro agora, picadinho, lá em 2027. Então, a reposição, gente, é um acordo. Cortou meu salário, eu não sou obrigada a repor. Então, uma parte dos trabalhadores vão dizer, gente, assim não dá. Já tive que pegar um empréstimo aqui para sobreviver. Vai valer a pena eu ficar arrastando meu ano até 2027? É uma situação possível, né? Então, o que a gente quer é que a prefeitura, de fato, negocie com a gente e resolva esse problema clássico. Mas, para a gente encerrar aqui, eu queria que Cris, Flávia, Firmínia, Thalita e Carol, em 1 minuto, dissessem, como professoras de dentro da sala de aula, professoras grevíssimas, professoras de dentro da sala de aula, qual o maior sofrimento hoje dentro da escola para fazer vocês se moverem para estar nessa luta hoje? Bom, gente, eu acho que hoje o maior sofrimento das escolas é a falta de professores no interior das escolas, porque sem professor não tem como atender. Nós trabalhamos na rede municipal com as crianças menores, né, educação infantil, 1º, 2º ciclo, e o 3º ciclo também, são crianças menores de idade, que pelo ECA não podem ser liberados. Então, mesmo que não tenha professor, a escola precisa estar com esses estudantes. Né? Vocês sabem o que é uma sala com 30 adolescentes sem professor? É impossível. A escola se desdobra, o professor fica 2, 3 turmas. Isso é insustentável. E a prefeitura precisa resolver que isso é adoecimento para os professores e isso é não atender os estudantes matriculados. Bom, para mim, hoje mais motivou a entrada na greve é a ausência de uma política de educação inclusiva. Hoje o que a gente tem é um arranjo para atender as crianças com deficiência. E isso faz com que no dia a dia exploda muitos conflitos e dificuldades que poderiam ser facilmente trabalhadas e lidadas de outra forma com uma política real, que, por exemplo, garantisse um professor em sala de aula, um professor concursado que teria aí condições de construir relações, de melhor compreender o aluno com deficiência e, consequentemente, dar melhores respostas. Então, a ausência dessa política, a ausência desse profissional, a política de economia desse governo nesse setor, né, que tenta passar para fora, para as mães, para os pais, que existe uma política, mas que nas escolas a gente sente que não existe nenhuma nesse sentido, que é uma ausência total, faz com que o atendimento a essas crianças seja dificultado e gere graves problemas no dia a dia, em especial para as próprias crianças, né? Que têm menos condições de desenvolver o aprendizado e outras capacidades importantes. Eu concordo, né, com os 2 motivos aqui colocados, da Flávia e da Cris. E eu acho que tem um outro motivo também, que é a falta de material, né? A falta de materialidade, principalmente para os estudantes, né? Nós vimos nas escolas no início do ano que os meninos não receberam material escolar, não receberam caderno, não receberam estojo, não receberam lápis, borracha, caneta, marca-texto, lápis de cor, né? Então, muitas vezes, as crianças que tinham material do ano passado conseguiam se manter, as que não tinham ficavam, né, na mão, enfim.
às vezes não tinha caderno, não tinha como garantir, né, a forma dentro da escola. E a falta de uniforme, né, gente? O uniforme demorou a chegar. Nós sabemos que muitas crianças têm um crescimento mais rápido que outras, então o uniforme fica pequeno, né, não vai de uniforme para a escola, é um desgaste dentro da escola, e uma propaganda enganosa da prefeitura de que entregou material e de que entregou uniforme para essas crianças. Agora é com vocês aí, Carol e Thalita. Então, gente, como uma professora que esteve presente na greve de 2018, o que me moveu nessa greve foi o risco da precarização e privatização da educação infantil. Eu acredito muito que a educação infantil deste município, pública, da rede própria, ela é de extrema qualidade e atende a população de Belo Horizonte, os filhos da classe trabalhadora, com muita qualidade. E por essa razão, entrar em greve era fundamental para que a gente assegurasse a não destruição, né, da educação infantil enquanto política e da carreira destes professores que dão um recado com muita qualidade. Então, acho que, né, é importante que a gente entenda que são muitos os motivos e que são motivos muito válidos. Vou voltar aí para o estúdio, para o Paulo, e agradecemos a todos aqueles que têm acompanhado a nossa greve e apoiado a nossa greve. Intervalo cultural. Mês de junho começando e com ele a temporada de festas juninas na cidade. No sábado, dia 6, a Praça da Filarmônica, no Barro Preto, vai ser palco do Arraiá de Inverno. O evento começa às 14h com opções de entrada gratuita até às 15h30. No cardápio, vinhos, drinks, chopps, apresentações musicais variadas e muita gastronomia. Então, não se esqueça, sábado, dia 6 de junho, a partir das 14h, Arraiá de Inverno na Praça da Filarmônica, que fica na rua Tenente Brito Melo, número 1090, no Barro Preto. E chegamos ao final de mais um Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music e também no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, Voz da Rede, ou no WhatsApp 319-8621-9412. Repetindo, 319-8621-9412. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.